Vamos lá, pessoal. Então, continuando com o nosso segundo vídeo, paramos aqui na isomeria de cadeia. Então, repetindo, isomeria de cadeia é quando dois compostos orgânicos têm a mesma fórmula molecular, mesma quantidade de carbonos, hidrogênios e qualquer elemento que esteja na estrutura, porém com cadeias diferentes. Sempre se prende a esse pré-requisito para que seja isomeria. Seja isômero, na verdade. Porque, olha, quando tu for analisar duas estruturas, se não tiver a mesma fórmula molecular, nem isômero é. Aí tu não perde nem teu tempo, tá? Então, esse é o primeiro tipo de isomeria. Ó, eu tenho um segundo tipo de isomeria que a gente chama de isomeria de posição. Olha a definição dela. É quando os isômeros pertencem à mesma função química, né, mas diferem a posição de um substituinte. Quando eu falo substituinte, eu quero dizer uma ramificação, um grupo funcional, né, e uma insaturação, uma ligação dupla, uma ligação tripla. Então, por exemplo, dois alcenos, um alceno desse lado, um alceno desse lado. Ó. Tu pode ver que a ligação dupla tem entre o carbono 1 e o carbono 2. E aqui a ligação dupla tem entre o 2 e o 3. Então, essa ligação dupla não estão em posições diferentes e ambos não têm a mesma fórmula molecular, logo são isômeros de posição. Não esquece, gatinho. Sempre analisa a fórmula molecular. Porque, do contrário, se tu dizer, eu estou vendo aqui uma dupla de compostos, o cara quer isomeria, só que pode ser uma pegadinha. Se, por exemplo, tiver um hidrogênio a mais do que aqui, nem isômero é. Então, olha esse de baixo aqui. Os dois são álcools, ó. Uma hidroxila aqui no carbono 2 e uma hidroxila aqui no carbono 1. Porém, com a posição da hidroxila em locais diferentes, logo é isômero de posição. Então, não esquece. Isômero de cadeia, mesma fórmula molecular e cadeias diferentes. Isômero de posição, mesma fórmula molecular e posições de grupos funcionais, de insaturações, que é no caso ligação dupla, ligação tripla, entre outros. Não te esquece, o Enem tá na porta, garoto! Olha, ambos são hidrocarbonetos e diferem na posição da ligação dupla. Ambos são álcools e diferem na posição da oxidrila ou hidroxila. É o mais comum você ouvir. Esse termo oxidrila é mais antigo, mas a gente ainda coloca. Terceiro tipo de isomeria. Isomeria de compensação. Aí tu fala, Lued, não é bem parecido com posição? Eu tô vendo aí o O aqui. Não. É bacana essa isomeria porque ela pode ser confundida com posição, mas não é. Né? Porque olha lá, tu já viu isomeria de cadeia, mesma fórmula molecular, cadeia diferente. Tu já viu isomeria de posição, mesma fórmula molecular e posições de insaturações e grupos funcionais e ramificações. Essa é a isomeria de compensação ou metameria, os metâmeros, né? É quando os isômeros pertencem à mesma função novamente, não te esquece da definição, mas diferem na posição de um heteroátomo. Lued, eu não lembro o que é heteroátomo, que eu não lembro lá de hidrocarboneto. Lembra assim que tu não é retardado. Tá vendo esse oxigênio aqui? Ele não tá entre dois carbonos? Tu tá vendo esse O não tá entre dois? Então, toda vez que tu vê um oxigênio, um nitrogênio, um enxofre entre dois carbonos, necessariamente entre dois, eu tenho um heteroátomo. E nesse caso aqui, eles são da função éter. Lembra do éter? Função que vimos na revisão anterior? Então, só que o oxigênio está em posição diferente. Então, aqui eu chamo de isomeria de compensação ou metameria. Lued, eu não vou me confundir com a isomeria de posição? Não vai. Porque isso aqui tem a ver com heteroátomo. E a isomeria anterior não tinha nada a ver com heteroátomo. Então, isso aqui é a isomeria de compensação ou metameria. Ela vai ser muito comum em aminas, em éter, em ésteres, em amidas, tá? Então, não te esquece. Olha outro exemplo aqui embaixo. Ambos são éteres e diferem na posição do heteroátomo, oxigênio. Ambos são ésteres, olha o ésteres, o grupo funcional, e diferem na posição do heteroátomo oxigênio. Não esquece, esse é o nosso terceiro tipo de isomeria. Primeiro tipo, isômero de cadeia. Mesma fórmula molecular, cadeia diferente. Terceiro tipo, isômero de posição. Mesma fórmula molecular, posições diferentes. E o terceiro tipo é
a compensação ou metameria, muito comum em éter, em amidas, em aminas e ésteres. Fica aí, não vai-te embora. Finalizando meu segundo vídeo. Já já a gente volta, tá, bebê?